Bom, a atividade ela aconteceu em conjunto, coletivamente, aqui dentro do laboratório mesmo, entre eu e mais 3 colegas, né, de outras licenciaturas, de geografia, de matemática e também de pedagogia. Logo no início, o colega José, que é de letras, ele trouxe, né, a ideia da gente trabalhar com o livro Como uma Pipa no Céu, que é da escritora Elaine Andreatta, né, que ele já havia trabalhado, já conhecia como era a obra. Então, isso foi importante porque ele já tinha o conhecimento e quando ele já trouxe a história, trazendo a história do livro, né, como que foi idealizado pela autora. Então, isso já foi uma coisa que nos ajudou bastante, né? Então, durante esse processo, a gente quis também trazer como colocar as outras licenciaturas dentro dessa atividade, como que a gente ia trabalhar a geografia, né? E também a pedagogia e matemática. Então, foi uma atividade que foi muito rica, né? Então, esse foi o início, o pontapé, que a gente iniciou a atividade e foi bastante significativo também para a gente. E a gente trabalha com uma coisa, a gente não produzir, fazer essa apresentação, essa que eu acho legal, mas a apresentação vai aparecer. Aí tem geral, porque a gente falou com a professora aqui, você vai estar ali, mas aí Acho que essa parte a gente tem que pensar mais. a gente Então a gente uniu o gênero conto, o gênero fábula com o paneiro e a partir disso a gente pensou em desenvolver uma sequência didática que pudesse ali estar de acordo um com o outro. E isso combinou muito com o livro da professora, né, Fábulas e Apólogos na Amazônica, porque está falando de fábulas e trazendo elementos da Amazônia, né? Então isso combinou muito com a nossa primeira ideia. Então a nossa primeira etapa é focada mais em contextualizar o gênero fábula, fazendo perguntas se eles já conhecem esse gênero, se eles têm alguma proximidade. E aí, a partir disso, iríamos apresentar o livro, né, com a escolha de 3 contos, que a gente já selecionou aqui. E a partir desses contos, a gente iria moldando as nossas próximas etapas. A segunda etapa focaria mais numa leitura, uma roda de leitura, que iria ali fazer em conjunto com eles. E também, a partir dessa roda de leitura, também trazer os temas que estão presentes nos livros, como desmatamento, queimadas, todos esses temas mais ambientais, para ver se eles também têm outros temas que eles podem sugerir, né, que eles têm as vivências deles. E a partir disso, né, desse diálogo com os alunos, a gente parte para o terceiro momento, terceira etapa, que seria a produção, né, deles, que eles iriam produzir uma fábula. E aí que iria entrar o elemento do paneiro, né? A gente pensou em trazer um paneiro e colocar várias palavras-chave que estão associadas a elementos da Amazônia. Trazer alguns animais, macaco, onça, meio ambiente, para que eles possam sortear, cada aluno ali sortear uma palavra daquela e imaginar como eles podem criar uma fábula a partir daquelas palavras. E a partir do que a gente foi dialogando com eles nas etapas anteriores, né? Lembre-se do seguinte, vocês já fizeram o planejamento, não é para jogar fora não, tá? O que vocês vão ver? O que vai ali, o que vai aqui, o que eu preciso complementar, só vai fazendo isso, se é criança, tá bom? Apresentação da situação, só vou falar por enquanto e depois eu explico cada um deles. Apresentação da situação, produção inicial, módulos intermediários e produção final. É
tão legal olhar assim, né? Porque tem só 3, tá lindo, só 4 tá lindo, e parece bem pouquinho, não é? Mas não vou iludindo nesse momento, vou iludindo na sequência. Vamos lá. O que é a apresentação da situação? Vou explicar para vocês entenderem o que ela é. É um momento, e assim, é uma coisa assim, que eu tento que meus alunos aprendam sempre. Nosso aluno, mesmo que ele seja criança, ele tem que saber por que a gente faz as coisas. Ele tem que entender qual é o objetivo que eu tenho. Professora, por que a senhora está fazendo isso? Eles dizem. Por que eu preciso aprender isso? Então, começa a sua sequência didática dizendo o que eles vão fazer. Então, esse é o momento de vocês dizerem para os seus alunos: olha, nessas próximas aulas, todos nós vamos trabalhar com o gênero conto. O gênero conto, quem já leu um conto, que conto vocês leram, e eles vão falar, você vai ficar meia hora tentando preparar e falar, né? E aí, o tempo todo, eles vão trazendo informações e vocês vão usando aquelas informações. É aquela coisa, sabe quando eu estava falando dos alunos da letologia, na turma de letras, eu peço para eles assim: meninos, produzam para mim aí um resumo. E eles me produzem o resumo. E eu penso que eles têm 12 anos de vida escolar, né? Então, eles vão me produzir um resumo, ali me entregar e eu vou ver que estou precisando trabalhar o resumo. O que é isso? É um diagnóstico, certo? A produção inicial, ela é uma produção diagnóstica, mas não quer dizer que você não vai trabalhar questões de... Eu focalizei leitura, mas questões de oralidade vão aparecer. Eu focalizei produção, mas questões de leitura não tem como produzir sem ler. Então, eles vão estar implicados. Eu não estou focalizando análise linguística / semiótica. Mas quando eu trabalhei em oral, eu trabalhei texto figurado. Questões de figuração são questões de linguagem e efeito de sentido. O José ele iniciou trazendo o conceito, né? O que é conto? E os nossos alunos foram dizendo de acordo com o conhecimento deles, prévio, né? E cada um deles foi dizendo como eles conheciam, né? As histórias que eles conheciam também. E logo após isso, nós fizemos uma atividade com eles, lendo o livro, fizemos uma roda na sala. Então, foi uma atividade bastante divertida também, onde eles puderam conhecer a história que tinha ali no livro. Então, é uma atividade assim lindíssima, porque a gente começa a trazer essa parte dos sonhos, como eles se veem ali dentro daquela história, né? Então, os alunos eles gostaram bastante, eles fizeram um desenho, qual a profissão que eles queriam ser, né? Então foi muito bonito, eles desenharam, alguns queriam ser professores, outros queriam trabalhar no exército, outros queriam ser médicos, então foram desenhos riquíssimos, muito bonitos. Aí ela começa a correr, né? E aí chega o salvador da pátria. Quem é o salvador da pátria? Caçador, não é verdade? Ele chega, salva ela, mata o lobo, e aí eles têm um desfecho feliz. Então, vamos analisar essa história que eu acabei de contar resumidamente, mas que vocês já conhecem. Personagens. Quem são os personagens da história? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, a vovó, Caçador. Tem mais uma que é a mãe dela também, que aparece logo no início. Então a gente contou aí 5 personagens, não é verdade? Enredo. Vocês lembram o que é o enredo? É o que acontece na história. Então é toda essa história que eu contei do início ao fim. O início, o meio e o final da história. Ok? Ambiente. Quais são os ambientes que aparecem? A floresta, a casa da avó. Conflito. Qual é o problema, o desafio que é enfrentado? Qual, amigo? Aí é o problema que ela saiu do caminho que era para ela ter ido, na verdade? Então ali é o desfecho. E também quando o lobo devora ali a avó. E o desfecho? Como a história termina? Exatamente. Quando tudo termina, todo mundo fica feliz, né? Então, o texto narrativo, ele vai apresentar isso que eu falei.
início, desenvolvimento e uma conclusão. No início vai ter ali a apresentação dos personagens, quem é a Chapeuzinho, quem é a mãe dela, vai mostrar ali o tempo. Geralmente o tempo, a gente sempre começa com aquela velha frase, era uma vez, é um tempo, é uma característica do tempo. Não está definindo qual é o tempo, mas a gente sabe o que aconteceu. E o espaço é onde está acontecendo a história. Desenvolvimento é onde acontecem os conflitos e desafios, é o decorrer ali da história que está acontecendo. E a conclusão, a resolução da história. E aí a gente vai ver que tem vários exemplos de gênero narrativo. Quais são os exemplos? Conto, fábula, lenda, romance, e esses que vocês têm na mão de vocês, que é o gênero que a gente está trabalhando, histórias infantis. Mas vocês já conhecem contos? Contos é isso que a gente contou. O conto da Chapeuzinho Vermelho é um conto. Fábulas. Vocês já ouviram falar de fábulas? Fábulas, basicamente, é uma história em que os animais vão falar. Já viram histórias em que os animais são falantes? E no final da história tem uma moralzinha, uma lição que a gente tira daquela fábula, daquela história. O nome da história que eu vou ler para vocês hoje é Como uma Pispa no Céu. O nome da autora desse livro é Elaine Andreatta. Ela é uma autora que ela mora aqui em Manaus. Ela é uma professora aqui de Manaus. Para vocês verem que qualquer um pode escrever um livro, né? Não importa, é uma pessoa que mora muito longe. Não, olha só. Essa professora escreveu um livro aqui de Manaus. E vocês vão ver na história que são várias coisas que tem aqui em Manaus. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui outra coisa que tem em Manaus. Ônibus tem em Manaus? Olha só, tem uma bem interessante aqui que mostra bem Manaus. Olha só, vocês já foram nesse lugar aqui? Isso aqui fica aqui em Manaus, é lá no centro. Geralmente, no Natal, aqui fica todo bonitinho, cheio de pisca-pisca, tem uma árvore de Natal grande. Não, essa aqui é lá no centro, lá pra deixar. Toda vez que vocês forem ler um livro, né, a gente para um pouco antes de começar a ler, a gente dá uma olhada na capa. Porque na capa a gente tem muita informação que está presente na história. Então, olha só, deixa eu mostrando aqui aos poucos a capa para ficar mais perto de vocês. Olha só. O que vocês estão vendo nessa capa? Uma pipa, 4 crianças, né? Olha só. No céu. Como uma pipa no céu e 4 crianças. Isso. E a gente vai ver que tem tudo a ver com a história. Por quê? Porque a gente vai ver que às vezes os nossos sonhos eles voam que nem uma pipa. Ele já estava vendo, né? Então é isso. Então vamos lá. Aqui é uma outra imagem da capa. E aqui a gente vai começar a ler a história. Lembra do que eu falei? Que às vezes as imagens mostram o que está sendo falado. Então bora lá. Eram 10 as meninas que sequer se conheciam. Todas elas moravam em uma mesma cidade, gigante e cheia de boas histórias. E se tocavam sem se misturar, como no encontro de rios. No aconchego de suas casas, naquele espaço cidade, as meninas olhavam para o céu sem medo de tempestade. E o que a gente vê aqui? A gente vê que
várias casas. Essas casas são todas iguais? Não. São todas iguais essas casas? Cada casa é de um jeito, né? Isso representa que cada menina que vai ser apresentada é de um jeito diferente. Né? A gente vê uma casa assim, ó, uma casa na água, né? Uma casa na floresta aqui, ó, uma casa normalzinha, uma casa de madeira. E assim a gente também vê que tem vários tipos de casas aqui também no Manaus, né? E essa história, como a gente viu, se passa em uma mesma cidade gigante. Manaus é uma cidade gigante? Sim ou não? Sim! Sim, né? Então a gente imagina qual é o espaço que está se passando essa história. Qual é o ambiente? Floresta? Não. Uma? Cidade. Que cidade é essa? Manaus. Isso mesmo. E aqui tem uma continuação. 10 meninas, 10 casas, 10 vontades, um livro e 10 histórias. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai conhecer cada uma dessas 10 meninas e as 10 vontades delas. Quais são os 10 sonhos que elas têm. E eu quero que vocês prestem atenção nos sonhos delas e comecem a imaginar também o sonho de vocês também. Porque eu sei que cada um de vocês tem um sonho. Pode não ter ainda. É super normal, vocês estão aqui com 9 anos ainda, né? Mas se vocês já têm, bora imaginar junto. Bora imaginar que nem elas imaginavam. Se você ainda não tem, você começa a pensar. Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Porque aqui a gente está para quê? Para imaginar. O livro, ele tem muito disso. A gente pensar junto a partir daquela história. Tá bom? Então bora lá. Eram 10 as meninas. A primeira, a Letícia. Quando Letícia olhou para a estante, ele estava lá, todo pronto. Era mesmo o caderno mais bonito que sua mãe poderia ter comprado. Espiral preto, folhas pontuadas brancas e flores coloridas. Flores coloridas na capa. Era um caderno novo, não só porque acabara de sair da papelaria. Ele tinha cheiro de caderno novo, textura de caderno novo e, como novo, pedia a escrita dela. Letícia sabia que o caderno assim novo era o objeto que anunciava o futuro. De mocinha escritora, de visto da professora, de vontade de sonhos e sem fim. A primeira menina que a gente vê aqui é a Letícia. O que vocês percebem que ela gosta de fazer aqui? Ela gosta de escrever, né? Aqui ela conta que ela ganhou um livro, um caderno da mãe dela. E o que ela viu? Várias linhas ali em branco. E ela começou a imaginar. Nossa, eu posso escrever, eu posso me tornar um dia uma professora que dá visto no caderno. Eu posso me tornar uma escritora que escreve bastante. Então, às vezes, o nosso sonho, ele surge de uma coisa que a gente pode parecer besta. Por exemplo, eu ganhei um caderno. Eu não imaginava nada que fosse acontecer com aquele caderno, mas aí a gente vê ali e começa a pensar em coisas que a gente pode fazer a partir daquilo. Então, qual é o sonho da Letícia aqui? Ela quer ser escritora, ou professora também, né? Olha aqui, ó, ela imaginando, ela está sonhando, imaginando o que ela está fazendo, dando autógrafos dos livros. Olha aqui, ó. Eu vou jogar torre. O que é isso? Você pode sair. I think there are people.
quer uma folha? É uma folha pra ela. Elas nem entenderam. Me chamo Tyler, eu quero ser jogador profissional de futebol. Aqui que eu quero ser secador. Meu nome é Israel, eu quero ser médico. Tá, pode ir. Meu nome é Fala, Thay, o que tu quer ser? Eu sou um ensaio, eu tenho 9 anos e eu quero ser escritor. Vai, pode falar. Na minha Não precisa se amiga, aproximar muito, mantém lá. Vai. eu tenho 9 anos e tenho que de tudo. Eu vou começar nessa aqui, eu tenho 9 anos e eu quero ser policial. Meu nome é João Arthur e eu quero ser do Exército Brasileiro. Eu quero ser bombeiro. Boa tarde. Eu sou o João e eu vou falar que eu quero ser um médico. Eu sempre sonhei em ser um médico. Esse daqui tá. Sou eu que fazendo o atendimento. Aí é uma mulher que tá correndo. Por causa que tem que fazer exames. Aí tem câmera pra ver onde se não tem ladrão. Aí aqui também. Aí essas portas são. Esse daqui é a sala de exame. Essa janela aqui. Aí depois que chamar, depois dessa TV vai chamar alguns dos pacientes. Aí essa porta aqui é onde eu vou ir para escovar os dentes, bem limpo. Aqui é o elevador, aqui é a escada. Aqui é o hospital. E aqui é sala de exame. Aí só, enfim. Oi, meu nome é Kenzie, tenho 9 anos, minha profissão é ser escritor. Meu nome é Michael, eu seria... Fala teu nome e o que você quer ser quando crescer. Fala, pode falar. Com vergonha. Tá bom, tá, mostra teu desenho. E aí, na segunda aula, a gente já trouxe realmente a pipa, né? A pipa é aquilo que vai simbolizar a nossa atividade por completo, né? Onde a gente vai trazer ali, cada um deles desenhou dentro de uma pipa pequena, né? Vários papéis coloridos foram dados para eles. E eles desenharam a profissão que eles queriam ter, em texto também, alguns deles escreveram, né? E teve um deles que fez também um livro, dizendo que ele queria ser escritor. Então foi algo até que foi até a mais do que a gente pensava, né? Então foi uma atividade assim riquíssima. Colocar tudo em prática, eu acho que foi a parte mais significativa para a gente, foi a parte mais importante, porque quando a gente trouxe para cá, tudo ainda estava meio abstrato, né? Tudo era ainda no texto. E quando a gente viu aquela prática, ver eles animados em fazer as atividades, as pipas também, todos eles fizeram, as pipas no papel, e colocaram alguns pedacinhos, né, de barbante.
foi uma atividade que eu gostei bastante. Eu, José, a Cíntia, né, também. Nós realizamos nós 3 juntos essa atividade. Eu gostei bastante de estar ali, foi uma atividade muito importante para mim também. Até como professor, a gente precisa ver que a gente não é só o professor que passa algo conteudista, mas também a gente inspira os nossos alunos, né? Então essa atividade a gente trouxe essa inspiração para eles acreditarem nos sonhos deles. Por mais grandes que sejam, eles precisam sonhar. Então eu acredito que foi isso. Thank you.